Pessoal, boa noite. A gente vai começar mais uma live aqui do SIC, né? O SIC vem fazendo uma série de lives desde março, abril. Hoje nós temos como convidado o Márcio Chiaramonte, o Neto. Ele está falando sobre o caso Meber, né? A gente vai, através do Comitê da Indústria do SIC, a gente vai estar fazendo uma série de lives tentando desmistificar um pouco o que é essa indústria 4.0. E, Márcio, Neto, se vocês me permitem, eu quero só alinhar um pouquinho com o conceito da indústria 4.0, né? Para quem não sabe, ou para quem já sabe também, né, para dar uma refrescada, a indústria 4.0 nada mais nada menos do que a quarta revolução. Começa lá em 1780, então com a primeira revolução, com as máquinas a vapor. Depois disso, nós temos a advento e da produção em massa, das linhas de montagem, lá em 1870, passando pela terceira revolução, lá em 1960, com robôs, as grandes máquinas, até chegar em 2016, a gente falou bastante sobre indústria 4.0, que é nada mais nada menos que a integração dos computadores, né? Os computadores alocados pela fábrica começaram a conversar entre eles. Tivemos também os sensores, né? A integração de computadores, sensores, as máquinas mais poderosas, internet e inteligência artificial. Então, eu vi esse conceito, achei muito legal, muito interessante trazer para vocês. Então, a indústria 4.0 praticamente é esse apanhado de produtos, instrumentos, tecnologia, e a junção de todas essas ferramentas. Tudo isso, é claro, levado para a nuvem, né? E gerando dados, informações para os gestores poderem tomar as melhores decisões. Eu passo agora a palavra, então, para o Márcio. Márcio, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente trouxe também o Neto. Márcio, ele é diretor da indústria Meber Metais e o Neto é analista de inovação da Meber. Márcio, é contigo agora. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, telespectouvintes. Pessoal aí, colegas aí do setor, Rony lá de São Paulo, tantas outras pessoas aí que estão no ar, vai ser difícil saber todo mundo que está, o Arioli, Gerson, tanta gente aqui, não vai dar para acompanhar tudo. Mas eu vou tentar me concentrar aqui na minha apresentação. Bastante gente. Então, o que eu queria trabalhar um pouquinho o tema da 4.0 fazendo uma contextualização, tá? Então, para a turma não cansar da minha cara, se o Piva quiser colocar ali aquelas imagenzinhas laterais e a nossa apresentação, a gente já parte para fazer assim a tarefa que me deram foi desmistificando a indústria 4.0, né, Piva? E como que a gente pode trabalhar esse tema? Eu vou contextualizar porque em 1991 eu estava em São Paulo, tive uma oportunidade de fazer um mestrado lá e cheguei junto com a equipe para poder montar o primeiro curso de mecatrônica no Brasil. Foi uma atividade inédita, juntou a Escola Politécnica de Mecânica com a Escola Politécnica de Eletrônica, a maioria dos professores da eletrônica, mas também da mecânica. O espaço físico era da mecânica e tinha espaço físico disponível lá, salas para montar laboratórios, etc. E dentro dos vários projetos que se arrancou nessa época, 89, 90, 91, tinha este projeto aqui que vocês estão vendo, pela foto velha, passado, é isso aí mesmo, é velho mesmo, é assim. Isso veio dos arquivos da USP, através dos colegas agora. Então, o que a gente enxerga nesta foto?
A gente enxerga aqui um painel de controle, parece uma torre de comando de aeroporto. Aqui alguns computadores, tá? Nenhum rodava o Windows ainda, porque não tinha Windows, tá? Era tudo aquelas teclinhas verdes com C2 pontos, não tinha nada de janelinha, nada. Qualquer coisa colorida que viesse a se fazer tinha que trabalhar com C ou com algum aplicativo que manobrasse aplicações gráficas. E aqui atrás era a dita fabriquinha, tá? Era um processo de parceria. Olha que interessante a palavra que eu usar. Parceria. Parceria de quem? Metal Leve, que junto com a Rockwell trouxe CLPs para o Brasil, os primeiros CLPs industriais, a Metal Leve, para automatizar a fábrica dela, que eu não sei nem se ainda hoje existe, mas ela começou a produzir CLPs também. A GC Lever, que trouxe o processo todo da fábrica de sabão, aqui era para fazer vários sabões diferentes, com cheiros, com cores, com aromas diferentes, né, para aplicações diferentes. A IBM entrou com alguma coisa de computadores e softwares de gestão, a Silicon Graphics entrou com toda a parte gráfica e máquinas, inclusive, para dar suporte para isso, e juntaram tudo isso com a turma ali da Poli, né, da USP, da mecatrônica, os mestrandos, os professores, e montaram esta fabriquinha conceitual. Qual era a ideia dessa fabriquinha? Essa fabriquinha era a ideia que aqui em cima tinha os tanques de reagentes e água, aqui tinha os misturadores desses reagentes, aqui tinha a parte de mistura, embalagem, peso, conferência, saída, a entrada dos materiais para essa manufatura e as saídas de materiais desta manufatura. Aqui era o painel dos CLPs, especificamente da Metal Leve, que controlavam toda esta planta industrial aqui, né? Todas as válvulas, os misturadores, os motores, tudo, né? Este cara aqui era o fabuloso robô móvel Ariel, se alguém quiser procurar na internet, aí na minha página do YouTube tem um filminho sobre ele que a gente fez na época, andando ali no pátio da nossa escola, fazendo umas demonstrações. Aqui uma foto dele real, ó, a gente conseguiu fazer, engenheiros, né? Fizemos um projeto e conseguimos fazer uma coisa parecida. E ele funcionava, robô autônomo, com toda a parte de sensoriamento, ele navegava sozinho no ambiente, captava sinais, mandava para um computador fora, processava, ele dizia em que mapa ele estava, aí a gente ia lá, estabelecia as trajetórias e ele fazia as trajetórias desse mapa. Eu trabalhei particularmente nesse projeto, em toda a parte de acionamentos aqui dos drivers, motor, controle e a esteira. Depois toda a parte de navegação, software e outras aplicações foram feitos pelos nossos colegas, né? Então, essa era a fábrica conceitual. Qual era a ideia? A ideia era chegar um pedido, esse pedido de papel, colocado ali, alguém digitava esse pedido, porque já era algo bem evoluído para 91. A partir desse momento, essas informações caíam para dentro do sistema, todo o sistema ele era em 3 camadas de computação, esta aqui era a primeira camada que tratava do chão de fábrica, exatamente, de todos esses maquinários aqui fora, esses eram os computadores de interface com os CLPs que controlavam toda a parte da fábrica mesmo. O segundo aqui sistema, ele controlava os recursos, ele fazia o PCP, ele fazia o MRP, ele fazia o gerenciamento de produção, recursos, máquinas disponíveis, embalagens disponíveis, faz o AGV vir para cá, faz o AGV para lá e tal. E o terceiro aqui era o cara que tratava da burocracia, ou seja, entrou o pedido com tantos produtos de tais tipos, e depois que os produtos estavam prontos, aquele AGV vinha aqui, aquele robozinho móvel, coletava esses produtos e vinha entregar numa porta desse lado de cá. Por aqui entravam as matérias-primas, embalagens, e por aqui iam sair os produtos prontos. Então, a gente está falando de uma manufatura avançada, eletrônica, com MRP, com PCP, com CAD, com CAN, com tudo que se pode imaginar. Claro que aqui não tinha CNCs, não tinha CAD e CAN, né? Sim, mas naquela época era o que tinha de melhor. Era um projeto bem avançado. A gente foi
a gente foi trabalhando com os nossos professores. Quando a gente montou a mecatrônica, tinha uma parceria junto com a Universidade de Tóquio, e cada mês vinha nos visitar um professor da Universidade de Tóquio. Ele ficava lá como professor residente, dando aula todos os dias para nós, alunos de mestrado, e cada um num assunto específico. Duas das tecnologias aplicadas no Ariel, aquele robô móvel, foram de professores visitantes. A fabriquinha como conceito total de uma fábrica, de uma FMS, que se chamava, que hoje se chama MES, era também um conceito de um japonês. Então, a coisa era bem contemporânea para a época, tá? A diferença do que se poderia ter hoje: não tinha internet, não tinha Windows e nada do que se conhece hoje, não tinha nuvem, não tinha computação na nuvem e tal, tinha que ser as coisas mais locais. Agora, a partir do momento que entrava no sistema, lá dentro o processamento todo era digital. Mas aí o que acontece? O cenário é esse. Tinha uma fábrica, eu entendi esse conceito, e aí a gente dá um salto quântico. E aí, em 93, fim de 93, eu venho para Bento Gonçalves, venho integrar a equipe da Meber, fazer o meu trabalho ali, né? E começo a trazer um pouquinho de tecnologia. Agora, nada parecido com isso que eu vi ali, até porque aqui a realidade que eu encontrei era muito, muito diversa disso tudo que a gente viu, né? Aí o que acontece? A Meber, uma empresa que nasceu lá, ela tem quase 60 aninhos, né? Ela nasceu fazendo bombas de chope. Não sei se alguém já viu esse inocente acessório aqui, parece uma metralhadora, mas é uma bomba de chope que vai montada em cima do barril. Aqui a gente bombeia e nessa torneirinha a gente abre e fecha e sai o chope. Eles tiveram que fazer uma torneirinha, já saiu uma torneirinha, que foi um dos primeiros produtos. E lá por 67, 68, foi criado esse produto, que é uma válvula conectora de canos em carga, que a Corsan utiliza até hoje para fazer ligações de água das casas com a rede funcionando. E isso aqui alavancou sobremaneira a Meber. Na trajetória da Meber, sempre teve invenção, sempre teve inovação. Ninguém sabia que era esse nome, mas sempre teve isso. E a gente hoje chegou nesses produtos que vocês conhecem, usam e encontram ali por todo o mercado. Também chegamos num estágio onde muito da nossa manufatura é feita em cima de robôs, máquinas transfer dedicada, máquinas de altíssima produção. Depois a gente vai poder ver uns números de ciclagem de uma máquina dessas. São máquinas dedicadas, são máquinas de altíssima produtividade e altíssima precisão. E CNCs e tantos outros equipamentos. E para poder trabalhar com todas essas máquinas, com todos esses equipamentos, a gente trouxe executivos industriais de fora para cá para trabalhar com a gente, e eles trouxeram controles de gestão de produção, etc, etc. Porque lá pelos anos 2000, a gente começou a trabalhar com uma coisa chamada qualidade total, que foi uma coisa que todas as empresas brasileiras aderiram por uma necessidade da indústria automobilística global e outros fornecimentos globais que a gente pudesse vir a fazer. E essa qualidade total, ela prescindia de que o comando, controle e qualidade estava na mão dos operadores. E era para isso que a gente treinava eles com 5S, com engenharia e com tantas outras ferramentas. Agora, como é que a coisa muda? A coisa muda quando chega a sociedade 4.0. A sociedade, já se fala em sociedade 5.0. E aí, o que é uma sociedade 5.0? Na época de 91, lá, de onde eu contextualizei antes, a gente escrevia a carta, fazia ligações com o telefone, aquele de disco na mesa, preenchia formulário, aguardava orçamento, fila, tudo aquilo. Agora, nós estamos vivendo um momento onde tem a internet de tudo, os dispositivos todos conectáveis, o nosso smartphone, os sensores de máquina que a gente está usando aqui, o cortador de grama e etc. As informações são imediatas, os desejos realizados rapidamente, e isso está na vida de toda, na ponta dos nossos dedos.
Esse é o mundo 5.0. E aí, o que a gente pode fazer com o nosso smartphone? A gente consulta saldo, paga a conta, compra, vende, ouve notícia, estuda, interage nas redes sociais, dá origem assim, a esse jeitão 5.0 de viver. E aí, o que acontece nesse mundo 5.0? Ele é ditado pela tecnologia. Então, a gente vê nesse gráfico aqui que, ao longo do tempo, isso é passado e isso é mais recente, né? A velocidade com que as coisas evoluem na área tecnológica é absurda. E eu quero chamar a atenção de todos aqui. Independente de crises, independente de dinheiro, independente de guerras, de pandemia, essa questão tecnológica, aliás, pandemia alavancou mais ainda a adesão da gente à tecnologia. Só acelerou. Perfeito. Logo atrás vem as pessoas, correndo atrás da tecnologia. E os negócios, eles são mais lentos, mas eles viram as pessoas se conectando e eles se conectaram às pessoas via tecnologia. Aí a educação, que ela, por característica dela mesma, ela é lenta. Pensem bem, mesmo uma universidade tem dia e hora para os problemas acontecer. O professor marca o dia da prova, né? E na vida real não é assim. Na vida real os problemas acontecem quando eles querem, certo? Então, a educação ela é um pouco mais lenta, ela está esperneando para aderir a essa questão de mundo aberto, de digitalização de tudo e tal. E aqui embaixo vem o que nos faz sofrer, principalmente aqui no Brasil. Leis, legislação, governos, tudo muito lento, tudo muito burocrático, papéis, protocolos, carimbos. Como é que é o nome daquele lugar que a gente sempre tem que ir para carimbar papel? Os cartórios, né? Esse aqui é o entrave ao mundo 4.0. Eles não aderem, eles têm uma dificuldade tremenda, eles resistem bravamente, porque eles passaram anos e anos e anos e anos patinando ali, e eles vão querer que continue assim, né? Não mexam no meu queijo, né? Mudança é bom sempre para os outros, certo? Aí, e nesse mundo 4.0, se discute inteligência artificial, segurança da informação, interface em homem-máquina, aprendizagem de máquina, a indústria 4.0, internet de tudo, a manufatura aditiva e a manufatura 3D, né? O MES, o Lean, o 5S, aquele, quer dizer, separa o que serve e não serve, organiza, só tem aperto o que você precisa e mais nada, Big Data, todos esses dados indo para a nuvem e tudo. E dentro desses conceitos aqui, a gente deu uma reformulada na empresa para poder deixá-la preparada para esse futuro que vem vindo, e a gente reforçou nossa equipe de TI, e teve um menino que veio trabalhar com a gente, que daqui a pouco vocês vão conhecer, e ele fez uma pesquisa bem bacana, e ele trouxe para nós uns dados terríveis sobre o quanto a gente estava gastando de impressões por mês. E foi terrível o dado, porque a gente descobriu que podia ser uma gráfica pela quantidade de papel que a gente gerava. Ordens de produção por células produtivas, ordem de produção para as mesas de montagem dos componentes, aquele monte de desenho, aí qualquer modificação você tinha que atualizar desenhos e tal, e a gente começou a olhar para isso e dizer, mas por que tem que ter tudo isso? Por que tem que ter aquele monte de planilha, cada operador anotando a hora que começou a trabalhar, a hora que parou, por que parou, e tudo registra, depois passa para alguém que passa limpo esses dados e tal e tal. E a gente começou essa questão da indústria 4.0, fomos ver umas palestras e ouvir, e aí se estabeleceu uma confusão total. Porque a gente viu muito consultor dando palestra, criando problema para vender solução. A gente viu soluções distantes da gente. A gente viu gente dizendo que robô era a indústria 4.0, que impressora 3D era a indústria 4.0, e a gente, com uma manufatura
com alguns robôs, tem uma impressora 3D para fazer os protótipos e tal, mas a gente não enxergou conexão com esse mundo 4.0. Aí a gente pensou, bom, então será que nós temos que fazer torneiras 4.0 que conversa com a internet das coisas e tal? Bom, a gente também não viu isso. A torneira não é um produto que tem tanto valor agregado. Como é que a gente adere a isso? Até que um dia, a gente, numa palestra muito interessante, a gente enxergou esta colocação aqui, que para quem nunca ouviu falar em indústria 4.0, na verdade é a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, lá dos anos 1800 e tanto, é a revolução do uso extensivo de manufatura na agricultura. A segunda revolução já vem de carona com a Maria Fumaça, máquina a vapor, força motriz controlada, fazendo uma porção de unidades funcionarem e trabalho braçal, Charlie Chaplin lá apertando parafuso, tudo aquilo que vocês já viram. A terceira revolução industrial é aquilo que eu mostrei antes para vocês, as máquinas CNC, máquinas transfer, robô, né? Com já alguma inteligência. Então, você programa aquela máquina e a qualidade total deixa de estar na mão das pessoas e passa a estar na programação das máquinas. E agora, na quarta revolução, vem muito uso de inteligência. Ainda o uso de trabalho manual, claro, e muito uso de inteligência. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre onde isso acontece. Aí a gente foi ver separamos essas coisas, esses problemas para vender solução, de soluções efetivas. E começamos a conversar com um, conversar com o outro, fomos em alguns eventos e trouxemos algumas pessoas para fazer uma coisa que eles chamaram de degustação aqui. E essa degustação era para começar a substituir todas aquelas anotações, porque o importante na indústria 4.0 assim, não é quando a máquina está trabalhando. Quando a máquina está trabalhando, ela tem um ciclo de 1 minuto e 2 segundos. E o ciclo dela é 1 minuto e 2 segundos. Não é esse o problema. O problema é quando ela está parada. É o mesmo ativo de 1,5 milhão de euros que está parado. Por que está parada? Então é bom anotar e começar a saber disso. Isso era feito com o IROG. E a gente passou esse IROG, a gente já tinha a produção organizada dentro do nosso limite, começamos a computadorizar esse IROG. Como? Começamos a transformar essas informações de máquina em informações digitais, através da conectividade. Conectividade como? Instalando nas máquinas sensores que conversam direto com a nuvem, sem fio, sem nada, tá? E que a nuvem devolve sinais e nos dá visibilidade na máquina. O operador da máquina vai olhar no tablet que está na máquina, ou num computador próximo dele, ordens de produção, desenhos, informações importantes, né? E tudo isso aqui só vai funcionar se os dados foram precisos e transparentes e disponíveis para todos. A seguir, de posse de todos esses dados, nós vamos ter essa capacidade preditiva, um sistema de inteligência artificial que a gente já está ensaiando, onde ele vai olhar que se a gente fizer a peça A, depois a B, depois a C, conforme a ordem de produção vinda lá do MRP, nós vamos gastar 2 mais 4 horas de setup. Só que se nós trocarmos a ordem A, C, B, nós vamos gastar só 2 horas de setup. O sistema de preditivo ele vai ser capaz de nos dizer isso. Ele vai ser capaz de dizer que a cada 4.000 peças na unidade 3 do robô 6, tem que trocar a lixa. Por quê? Porque o menino para a cada 6.000 peças para trocar a lixa. Depois de que isso aí vira uma base consistente de dados lá no Big Data, ele vai avisar a gente, tá na hora de trocar lixa, né? Tá na hora de trocar a ferramenta do CNC, porque você já fez 9.000 pinos, e as outras 6 vezes que eu puxei dados, a cada 9.000 pinos você tinha que trocar ferramentas. Então, toda essa qualidade da gestão, além de que a qualidade do produto está muito em cima das máquinas e de algumas inteligências, a qualidade da gestão ela vai estar toda em cima de uma inteligência artificial que vai, daqui a pouco, nos dar informações a nível de que o nosso gerente comercial está num cliente e o cliente diz,
Como é que está meu pedido? Daria para antecipar? Ele vai consultar lá pelo pedido dele, o sistema vai levar e vai dizer, olha, o seu pedido está na mesa 2 de montagem, amanhã à tarde ele está sendo despachado da expedição da Meber. Né? Então, essa é uma conquista. Né? Aí, como a gente chegou ali, Vini? Estudando muito, procurando, visitando, fazendo benchmark, consultando nossa rede de contatos e tomando uma decisão. Márcio, só volta um pouquinho aquela tela aí que tu mostrou agora há pouco, essa aí que tu estava antes, essa aí. Para quem quiser ter uma ideia de como é que funciona a transformação, o caminho na indústria 4.0, aqui a gente está mostrando o caso da Meber, mas é mais ou menos esse o desenho, esses são os passos que vocês podem estar usando para tornar isso real também na indústria de vocês, tá? É um exemplo totalmente replicável para qualquer indústria. Não só para qualquer indústria, Vini. Essa aqui é a receita do bolo, e a primeira vez que eu vi ela foi numa avaliação lá do Instituto Fraunhofer para analisar a maturidade para a indústria 4.0 das empresas, que depois foi replicado aqui pelo Senai. Eles devem ter algum convênio e fizeram isso. Agora, isso aqui vale para o sistema público também. Imagina que hoje a gente tem que ir lá, protocolar, pegar um número de protocolo de 19 dígitos, ficar esperando, não sabe onde as coisas andam. Aplicando isso aqui, você é capaz de fazer tudo funcionar na ponta dos seus dedos, como a gente faz o resto das coisas. Só as atividades públicas que são empacadas, tá? Mas então... Uma pergunta aí, só aproveitando, tem o pessoal está interagindo aqui bastante. Uma pergunta, a questão dos dados, da informação, como é que foi para vocês captar tudo isso para alimentar esse sistema, para alimentar essa inteligência para que ela comece a entregar para ti informações valiosas? Te segura aí, Piva, te segura aí que eu já tô terminando a minha parte e o Neto entra e ele entra rachando com isso aí, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, o futuro, como é que a gente... esse aqui, ó, para quem não sabe, esse é o mapa da mina da indústria 4.0. Se vocês entrarem na internet lá, Senai, avaliação de grau de maturidade 4.0 da sua indústria, você vai encontrar esse gráfico lá. E em N outros lugares você vai encontrar. E é sempre isso. Porque o que significa isso aqui, Vini? Que a gente não pode botar uma inteligência artificial fazendo capacidade preditiva do nosso sistema se a gente não tiver conectividade, se a gente não tiver computabilização. Não dá para fazer a casa pelo telhado, tem que começar pelo chão, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Aqui vem um pouco da tua resposta. Nós tivemos que identificar toda essa parte de sensorização IoT, sensores específicos dedicados, conectados nas máquinas, os dispositivos IHM, ou seja, aquilo que manda mensagem de volta para as máquinas. Esses foram os desafios tecnológicos. Os monitores de produtividade e manutenção, que eles vão realimentar a gente com informações, e a implantação do gerenciamento eletrônico de produção. Certo? Mas aí, como que a gente faz isso, Vini? O desafio, como fazer isso? Bom, a gente conheceu vários fornecedores, pesquisou e tal, e a gente localizou um parceiro. Numa FIMA, a última FIMA que teve, tinha um cantinho lá, completamente desprezível, onde jogaram os meninos das startups, e nós identificamos esse parceiro aí. O que é um parceiro? Quando a gente fez um dos primeiros experimentos aqui de indústria 4.0, veio um pessoal de fora com um currículo espetacular, sabe? E aí eles vieram ali, colocaram a solução deles e o sistema deles ou não registrava evento nenhum, a partir de um evento conferido, ou registrava infinitos eventos. E a gente cobrou do pessoal, disse, o troço de vocês não funciona. Aí a turma ficava com as mãos no bolso, rodeando as máquinas, e eles não eram capazes de abrir para procurar o que era. E aí a gente meio que se decepcionou, porque era um produto customizado, eles tinham um produto de balcão, e o negócio não funcionava. Aí esse menino, que depois o meu querido amigo Neto vai apresentar para vocês, ele veio aqui, na FIMA, nós conversamos com ele, na manhã seguinte ele estava aqui na empresa, colocou 2 sisteminhas dele, à tarde, durante a FIMA, recebemos um aplicativo e começamos a monitorar a máquina.
o menino sabia o que estava fazendo. Então, assim, o segredo para a gente voltar para 1991, até porque eu vi uma pergunta aqui, voltar para 1991 e trazer aquela fábrica toda automática de sabão para o mundo real, a gente achou com um parceiro, uma startup aqui de Garibaldi, os meninos, a empresa dele se chama Seculur, e o Neto agora passa a mostrar um pouquinho dessa vivência para vocês. Obrigado. Valeu, Márcio, muito obrigado. Eu vou encerrar a tua apresentação aqui. A pergunta tinha sido da Margarete, né? Ela perguntou como é que foi passar esse conceito de 91 para os dias de hoje, e a Meber ainda atua na vanguarda da indústria 4.0. Eu perdi o comecinho da tua pergunta. Ela só comentou aqui, ela perguntou como foi passar este conceito de 91 para os dias de hoje, mas aí você já tinha respondido, né? Mas eu posso tentar de novo. O que acontece, Vini? Aquilo tudo que eu vi em 91, CLP, computação em rede, tudo, a gente chegou aqui, as empresas tinham um computador, depois, mais tarde, conectado na linha telefônica, então a gente desligava uma das linhas para ter internet e tal. Então, foi um caminho muito longo, né? Sim. E, claro, a gente foi, como eu disse, como eu mostrei a escadinha, a gente não constrói a casa pelo telhado. A gente tem que ter automatização, a gente tem que ter qualidade total. Eu vou voltar para a figurinha aqui, que a resposta sempre está nessa figura. A gente organizou muito a produção, porque com uma produção bagunçada, isso aqui não funciona nada. Com uma computadorização decente, isso aqui não funciona. Com uma rede redundante, de alta velocidade e alta qualidade, isso aqui não funciona. Não funciona o departamento comercial, não funciona o nosso acesso a banco, não funciona nada, né? Então, tem que seguir os passos da escadinha. Não dá para querer chegar aqui sem passar por essas etapas. E, aproveite e tire foto, aproveite e tire foto, que essa aí é a receita do bolo mesmo. Essa é a receita do bolo. Ok? Muito bom. Muito obrigado, Márcio. Vamos lá, Neto, está preparado? Hã? Boa noite, Vinícius. Me ouvindo? Boa noite. Queria agradecer a oportunidade ao Márcio, a ti, Vinícius, ao SIC, a Meber. Quero dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. É uma imenso prazer estar aqui. Bom, então eu vou dar uma continuidade aí em tudo isso que o Márcio falou para a gente, né? Então, eu quero mostrar mais a parte operacional do sistema e sintetizar um pouquinho mais na prática essa escadinha da 4.0, né? Porque alguns termos, para quem é da área, para quem já está acostumado, familiarizado, pode ser simples, mas para quem ainda não conhece bem o conceito, isso pode ser só palavras, não consiga visualizar isso na prática, né? Então, o que eu separei aqui para vocês, né, seria inicialmente, né, aqui as tendências, né, do que a gente está trabalhando. Essa mesma tela o Márcio apresentou, eu colei da apresentação dele. Bom, sem essas macro tendências aqui, nada funciona, né? Então, nós precisamos, na nossa segurança da informação, nós precisamos de um ambiente robusto, né? Machine Learning e inteligência artificial são dois conceitos que nós visamos depois, mas não fez sentido agora, nesse primeiro momento, né? A indústria 4.0 gira em torno dessas tendências. Então, nessa escadinha, eu queria voltar para isso aqui, porque realmente isso aqui é o mapa da mina, não tem como falar de indústria 4.0 sem mostrar isso aqui. Então, por que está marcado de laranja aqui, né, até a metade aqui? Como a Meber enxerga onde a Meber está hoje, né, nessa escalada, né, nessa escada da indústria 4.0. Nós estamos na metade do que nós poderíamos ter de visibilidade do nosso parque fabril. E um pouquinho de transparência, porque com a metade dessa visibilidade nós já estamos gerando dados e esses dados já estão nos ajudando em tomada de decisões. Bom, esse é o mapa do sistema, né? Eu tentei sintetizar de maneira simples, para não confundir muito, mas de maneira com que vocês consigam entender. Então, o que se remete a um sistema em cloud, né? Esse é um grande diferencial de se trabalhar com uma startup, de se trabalhar com uma solução nova, né? É bem difícil dos tradicionais players do mercado, de soluções MES, ter um servidor em cloud.
porque isso é um risco tecnológico muito alto. Então, mapeando esse risco, são poucas as iniciativas que tentam atacar nesse ponto. Mas hoje, com as tecnologias atuais, isso já é possível, né? A Meber já conta com links redundantes, com 2 fontes diferentes, né? Fibra e antena. Nós temos uma boa infraestrutura de rede, temos um bom time de TI, o que possibilita com que a gente tenha uma solução cloud desse porte. Então, nós temos 4 braços aqui, né? São os 4 pilares da solução. Eu vou começar aqui pelas placas IoT, né? Eu tenho hoje, rodando na Meber, 2 placas, uma de coleta de dados, ela coleta ciclos produtivos das máquinas, né? E eu tenho a coleta de consumo energético, que nós ainda estamos em fase de prototipagem. Com essas coletas de dados, tudo que está sendo sensorizado nos painéis elétricos da máquina é enviado para o cloud, é enviado para o servidor em nuvem. Dito isto, temos os IHMs, né? Essa parte é a coleta de dados dos operadores. Então, os IHMs, o que são? São os dispositivos de interface humana. Hoje, na Meber, nós temos 2 dispositivos de interface humana. Isso é um grande diferencial da ferramenta com a qual a gente está trabalhando, que nós podemos ter essa flexibilidade. Hoje, nós utilizamos CPUs, que é o caso de quando temos já um computador para utilizar o RP perto do posto operativo, mas quando nós não tínhamos um computador nesse posto operativo, nem perto dele, nós utilizamos tablets, né? O que tornou muito mais viável a implantação do sistema e flexível, né? Eu não sou obrigado a usar um único IHM que me mantenha preso a alguma tecnologia específica. As telas de monitoramento, eu já vou mostrar o exemplo dela, né? Mas é onde nós conseguimos ter a visibilidade em tempo real da solução. Essa tela também está no servidor cloud, e é nessa tela que os operadores, os gestores, na realidade, né, vão poder analisar o fluxo da fábrica, saber os status das máquinas, se elas estão produzindo, se elas estão paradas, qual produto que ela está produzindo, né? Enfim, todos os apontamentos é visualizado nessa tela de monitoramento em tempo real. Essa é a grande vantagem. Bom, então, com todos esses dados gerados, tanto pelas placas IoT, tanto pelos IHMs, nós geramos uma grande quantidade de dados. E isso também é um grande diferencial, que o sistema ele utiliza um BI para fazer o tratamento e a análise desses dados, né, de maneira mais intuitiva, com gráficos. Então, nós não ficamos presos a uma solução centralizada. Nós temos várias flexibilidades, né, pontos diferentes com que nós podemos trabalhar com ela flexível. Essa aqui é o nosso painel de monitoramento. Nesse painel de monitoramento, nós conseguimos visualizar os status dos postos operativos, né? Eu tirei um print, eu não tenho um ambiente online aqui, mas como já foge do horário de expediente, eu não tenho tantas máquinas com status ativo. Bom, aqui ele me indica se a máquina está parada, produzindo ou produzindo com eficiência baixa, né? Quando ela fica em azul. Então, nós determinamos aqui o que é a porcentagem de eficiência ideal para cada posto operativo. Postos operativos manuais têm uma eficiência menor, né, que nós consideramos. Já postos operativos automáticos, que são nossos robôs de lixo, polimento, alguns CNCs também, esses já têm uma eficiência muito maior, né, esperada muito maior. Nessa mesma tela de monitoramento, nós conseguimos saber o motivo pela qual a máquina está parada. Então, quando ela para de funcionar, a placa de coleta captura o tempo que deu aquela parada, né, que ela não está produzindo. O operador já tem o IHM na frente dele, né, seja o tablet ou o computador, onde ele pode apontar o motivo dessa parada. Então, aqui, né, nesse estado aqui, foi apontado um motivo de troca de produto. E essa máquina estava parada desde as 7 da manhã para fazer essa troca de produto. Outra informação que nós temos aqui também é a ordem de produção, com qual a máquina está trabalhando, e o código do produto. Também a produção atual e a produção total da ordem. Esse é um caso que nós estamos trabalhando um protótipo, que são as ordens de produção já vindas direto do MRP. Então, nós estamos trabalhando na integração dos sistemas para que isso puxe automático. Por hora, nós estamos trabalhando, em sua maioria, com a produção apontada manualmente, né, essa parte de códigos. Então, o operador inicia o ciclo produtivo e aponta o código do produto com o qual ele vai trabalhar. Nas máquinas produzindo aqui, ó, a produção total,
então do dia, né, eu consigo contar a quantidade de ciclos que teve naquele dia e saber o rendimento do operador. Bom, essa geração de dados feita no sistema, elas são enviadas pelo BI. Esse BI é o que faz a medição dos dados. Então, nós temos aqui um índice de eficiência, que é o OE, é um termo global. Nesse índice de eficiência, o que ele mede? A nossa disponibilidade, desempenho e qualidade. O ponto de qualidade, nós ainda estamos trabalhando pela integração dos sistemas para fazer o apontamento de refugos, mas temos aqui a disponibilidade e o desempenho já bem apurados, né? Bom, Márcio, eu acho que o... É a tela de um tipo de parada, que é onde nós conseguimos... Ali. Márcio, eu acho que o Neto acabou caindo. Temos aqui a falta de peças nesse período de testes que eu selecionei aqui para essa imagem. O maior motivo de paradas foi a falta de peças interna e depois a troca de produto, né, que são os nossos setups. Outro problema que nós estamos tendo agora são os operadores realocados, e eu tenho a quantidade em horas de cada uma dessas paradas. Pelo BI é possível filtrar isso por posto operativo, por setor, no período que eu preferir. Mais uma tela do BI, então, seria a tela de produção. Nessa tela nós conseguimos avaliar um ponto muito importante do projeto, que é a evolução do tempo médio, né? Então, eu selecionei aqui um produto específico em um posto operativo, um CNC, né? Eu consigo saber aqui o tempo médio por peça. Isso aqui implica diretamente na constituição de custos dos nossos produtos. Antes, essa constituição era feita por cronoanálise, né, com um cronômetro mesmo, mapeando o tempo de produção do operador. Hoje, nós tiramos uma média de produção. Então, nós temos aqui que nessas 5.203 peças produzidas, nós tiramos uma média de 31 segundos para produzi-la, né? Então, nós temos uma constituição de custos muito mais precisa. E isso, né, num cenário de indústria, né, em larga escala, isso faz muita diferença. Num posto operativo que, sei lá, o custo hora tenha um valor X, cada diminuição de tempo, cada aumento de eficiência que nós temos, nós conseguimos quantificar o quanto isso traz de payback para a empresa, né? Então, essa parte é muito importante para que a gente consiga atingir os resultados que nós temos buscado aí com a implantação desse projeto. Eu trouxe aqui algumas fotos da operação mesmo, né? Então, esse aqui é uma máquina transfer, né? Uma TRZ. Hoje, nós fixamos o tablet aqui, ó, para o operador fazer os apontamentos. Aqui, quando a máquina para, o operador fez algum procedimento, naturalmente, já pela falta de ciclos na placa de coleta, o status do tablet vai apontar que a máquina está parada, já pedindo a justificativa do operador. Nós temos um detalhe aqui importante, que esse aqui é o desenho técnico da peça que ele vai produzir na hora, né? Esses desenhos técnicos também queremos trazer para dentro dos tablets, né? Para que faça uma centralização dos dados de maneira digital e que nós paramos de imprimir essas páginas aqui. A ordem de produção também é impressa, né? Eu não tenho foto dela aqui, mas a ideia é que a ordem de produção passe a vir pelo tablet também. Nós estipulamos que com essa transferência das ordens de produção para o meio digital, a economia seja de mais ou menos 2.500 páginas mês. E isso, além de gerar um ganho monetário para a empresa, também tem um alto índice de sustentabilidade no projeto. Tem um outro caso aqui que também mostra um ponto interessante do projeto, é que eu posso usar o mesmo IHM para várias máquinas, né? Eu tenho um robô aqui na minha frente, mas esse IHM, ele gerencia 3 robôs. Então, eu não preciso ter um IHM por máquina, o que viabiliza muito o projeto, né? E por essa flexibilidade de um sistema em nuvem, ele não é interligado diretamente com a placa de coleta, ambos são interligados pela nuvem, então eu não tenho essa necessidade de ter um IHM por máquina. Outro ponto importante também é dizer que toda a conectividade do projeto hoje é feito Wi-Fi.
os tablets são conectados Wi-Fi, as placas de coleta são conectadas Wi-Fi, as placas de consumo energético também são conectadas por Wi-Fi, o que viabiliza muito a parte de infraestrutura física do projeto, de não ter a necessidade de um cabeamento físico, né? Porém, isso é um risco tecnológico que nós acabamos mapeando durante a execução do projeto e que é muito importante, né? Ter uma infraestrutura que vá ser redundante e que vá atender essa demanda de maneira satisfatória. Esse é um ponto que nós tivemos muita dificuldade durante a prototipagem, né? Mas foram com a maturidade do projeto, né? Com os níveis de maturidade em cada fase do projeto, nós conseguimos evoluir e contornar esses problemas, né? Bom, basicamente, parte operacional, eu tentei ser bem sucinto, Vinícius, não trouxe muitas coisas também para não complicar muito a execução do projeto, para ser breve. A startup com quem a gente está trabalhando é a Seculor, né? A startup aqui de Garibaldi, como o Márcio disse. Eles viabilizaram muito a questão de prototipagem, de testes, de validação, antes de que a gente precisasse adquirir e fazer um contrato, né? Foi essa a grande vantagem de trabalhar com eles. Outro ponto importante também que eu gostaria de salientar aqui, todo o desenvolvimento do projeto foi para que o operador, lá na ponta, tivesse o mínimo de interação possível, né? Para que fosse o mais simples o possível, para que ele pudesse fazer os apontamentos, que não se tornasse algo chato, algo trabalhoso. Então, nós contamos muito com os feedbacks dos operadores, nós fazemos treinamentos constantes, pegamos as opiniões deles e levamos em consideração, porque o operador é uma parte muito importante do projeto. Ele é a pessoa que vai utilizar, de fato, a ferramenta, né? E isso não pode ser algo ruim, tem que ser uma experiência positiva, e nós temos que mostrar para ele que isso é bom para ele, vai mostrar da visibilidade do trabalho dele, os pontos que ele tem para melhorar, os pontos que ele tem para evoluir, enfim. Então, o operador é um ponto-chave desse projeto para que a gente consiga fazer algo construtivo, assim, né? Que seja bom para todos, né? Acho que basicamente é isso, Vinícius, o que eu tinha preparado para nós hoje. Oh, perfeito, Neto. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que ali tu já começa a responder uma pergunta que tem aqui do Vinícius Mateus. Ele comenta como é que foi a aceitação disso, né? De botar toda essa metodologia e começar a pensar na indústria 4.0 aí na Meber, né? Porque ele comenta que muda a cultura da empresa. Então, acho que aí tu já começa a responder um pouquinho sobre isso, né? Márcio, tu quer complementar alguma coisa? Veja bem, vamos lá. Quando a gente... Abre o teu... Tá fechado o microfone, Márcio. Márcio, tá fechado o microfone. Abre o microfone. Tá ainda fechado. Vai ter que responder tudo de novo. Abre o meu microfone. Tá, opa, então tá, vamos lá. O que aconteceu? Quando a gente conheceu a primeira startup, e eles vieram aqui fazer a tal da degustação, eles instalaram os equipamentos ali e o negócio não funcionou. Mas a meninada da TI foi olhar o que era o equipamento, entrou na internet, descobriu o que era. Quando nós vimos, eles tinham colocado lá no monitor, que chama Monster, o monitor que controla todos os ativos de informática da empresa. E no meio das impressoras, servidor, switch, apareceu lá 2 máquinas, né? E então a gente viu que o negócio não era bicho de 7 cabeças, que era só cranear um pouco que a coisa dava jeito. A segunda fase, quando a gente começou a trabalhar com essa Século, que é a nossa startup preferida do momento, o que acontece? A gente colocou os equipamentos de monitor de produção, mas os operadores não sabiam disso. E aí aconteceu uma coisa muito estranha, porque o menino anotou lá que ele saiu às 9h30 para o café e ele voltou às 9h45 na planilha. Só que a máquina dele parou às 9 e voltou a trabalhar às 10. Uma máquina de 1,5 milhão de euros. E a gente começou a ver que tinha um pouco de um jeito diferente, assim, das informações. Então, aquelas informações do IROG
que deviam ser informações de autogestão do posto de trabalho, não eram muito, assim, precisas, né? E aí, até que a gente chegou e depois que tinha umas 3 ou 4 máquinas monitoradas, a gente deu a real para a turma e fez um treinamento e disse, meus amigos, você parar 15 minutos para o café e deixar a máquina desligada 1 hora sem motivo nenhum, essa máquina custa 1,5 milhão de euros, isso passa de 7 milhões de reais, você acha que está certo isso? Aí o pessoal começou a cuidar mais, começou a caprichar mais, começou a fazer as anotações, porque agora não tem mais como enganar a turma, sabe? Porque o planejamento e controle de produção, ele tem que saber qual é a nossa real capacidade de fábrica. Essas informações todas vão ser usadas em custos, vão ser usadas pelo financeiro, por suprimentos, todas essas informações vão para o BI e cada usuário dessas informações vai ter a sua tela configurada e todas as coisas vão ser apontadas. Então, realmente, ocorre uma mudança cultural, sim, porque você tem que ver o seguinte, Piva, numa organização, quem está interessado em transparência, em confiabilidade, em precisão de dados? Quem está interessado? É o alto escalão, é quem sabe quantas contas tem que pagar, quanto precisa para pagar essas contas e sabe de onde que vem a geração de riqueza da empresa, né? Aí o que acontece? A turma que está trabalhando, o operador, ele não tem essa sensibilidade. Então, ele para a máquina dele para conversar com o vizinho do lado, para contar do gol que ele viu de outro ângulo no fim de semana. A operadora para contar do sobrinho que foi visitar ela e tal. Mas, gente, a gente está aqui dentro para trabalhar. E esse sistema, o IROG antigo, ele servia para fazer a gestão dos postos de trabalho. E não era para a gente estar sendo alimentado com informações erradas. A partir do momento que o pessoal soube que essas informações estavam, e eles sabem que o sistema é meio inviolável, até porque não dá para ir lá e cortar o cabo, eu me lembro de uma automação que a gente fez para uma empresa em São Paulo, com robô lá atrás, e de dia funcionava bem, e de noite sempre aparecia um cabo do robô cortado, sabe? Aqui, como não tem fio, não tem cabo, o pessoal não sabe nem onde é que está esse sensor, é tudo pela nuvem, fica meio inviolável, né? Então, a nova realidade é essa. É a gente realmente ser uma empresa competitiva. Porque se nós somos competitivos, nós vamos ter lucros, se nós temos lucros, nós temos como dividir participação em lucros e resultados com nossos colaboradores e assim por diante. Agora, a gente não pode dividir horas de ócio de algum eventual operador de máquina. Então, ocorre mudança cultural, sim, e mais que isso, Piva, nunca esperar que um projeto de indústria 4.0 seja gerado, seja gestado nos grupos de melhoria no chão de fábrica. Impossível, porque ele é muito complexo, ele vai abranger todo o funcionamento da fábrica, mas ele tem que ser um processo de engenharia e tem que ser um processo de cima para baixo, tem que ser um projeto muito bem feito, aquela escadinha tem que ser respeitada e, mais do que tudo, treinar, 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 treinar e treinar. É assim que a gente muda uma cultura. Não acontece de um dia para o outro, né? Não acontece. Como tu falou, a direção tem que fazer acontecer. E, com certeza, cada vez que tu vai mexendo, vai aparecendo mais oportunidades, né? Então, a direção, a parte gestora da indústria, da empresa, tem que estar muito atenta a isso, né? Bom, das pessoas, eu também tinha essa pergunta aí que o Vinícius fez aí. Não. E uma outra pergunta foi, que a gente estava conversando outro dia, sobre as startups. Como é que foi a questão de trabalhar com startups? Como é que foi o trabalho? Teve alguma experiência boa, experiência ruim? Sabe que teve uma boa experiência com a Secular, né? E vocês já estão trabalhando com mais uma, já estão preparando mais uma. Como é que foi essas experiências? Me diz aí. Essa pergunta, a resposta é
tão complexa que eu vou deixar para o Neto responder, porque é ele que está fazendo a interface com todas as startups. Eu estou acompanhando ele, a gente foi para o Connect Startup lá em Santa Catarina, que eu acho que ele pode falar um pouquinho também, mas hoje, só para dar um brief, hoje existe uns programas do governo de fomento às startups, tá? Porque a gente diz isso o tempo inteiro para a nossa startup. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Nós queremos compartilhar o nosso case positivo para que eles tenham mais clientes e que eles sejam cada vez melhores. Por quê? Porque neste mundo do IoT, da coleta de informações, de usar BI, de usar o Big Data e a computação na nuvem e a computação na névoa, e tal, eles vão ser cada vez melhores nisso. E nós vamos ser cada vez melhores na manufatura, cada um no seu quadrado. Agora, se nós pudermos trabalhar par e par com eles, é tudo de bom para nós dois. E tomara que para mais clientes que queiram conhecer o trabalho deles e vale a pena, recomendo. Não estou eu aqui fazendo propaganda, estou fazendo compartilhamento de boa experiência. Outras experiências interessantes, o Neto vai falar ali, porque é ele que está engatilhando e é ele que está conversando com as startups e fazendo a interface da empresa com as startups. Por favor, Neto, abre o microfone. Depois lembra do teu também, né? Muito bem. Bom, a Meber começou a trabalhar com startups recente, Vinícius. Tem um pouco mais de um ano. A Secular foi a primeira startup de fato de sucesso aqui dentro. Nós já tentamos outras conexões também. E a Secular veio para nos mostrar uma coisa muito positiva de trabalhar com startups, que é a viabilidade e a parceria que o Márcio comentou um pouco mais cedo. Essa parceria é um diferencial impossível de se encontrar em empresas de grande porte. Não diria impossível, mas muito difícil, né? Essas empresas já têm as suas metodologias muito determinadas e fixas, né? Não são muito flexíveis. Outro potencial de você estar trabalhando com a Seco, numa startup, é dessas tendências, né? Dessas macro tendências que nós falamos mais cedo, né? De inteligência artificial, computação em nuvem, né? Também é um ponto bem difícil para as empresas tradicionais se adaptarem a esses cenários. E o que a Secular nos mostrou? Putz, trabalhar com startup dá certo, né? Na mesma FIMA, eu e o Márcio, nós assistimos uma palestra de alguém da Soprano falando sobre o trabalho de startups e nos chamou bastante atenção, né? Bom, com a evolução das coisas, nós fizemos a nossa inscrição no programa Connect Startup Brasil. Tivemos o prazer de ser selecionados, né? E o projeto evoluiu bastante, onde nos conectou com mais 2 startups. Então, hoje, a Meber tem aqui no nosso guarda-chuva 3 startups. Temos uma solução em Big Data para busca de oportunidades de negócio, né? Nós temos uma solução para buscar obras e para que nosso time comercial possa fazer prospecções com base nesses dados. Essa é uma startup, a Urban Plan, ela veio através do Connect Startup. E agora, na segunda fase do Connect Startup, um programa de 3 fases, quem quiser saber mais sobre o programa, pesquisa, vale muito a pena. Existem, sim, programas do governo federal que funcionam e que tem gente séria trabalhando e fazendo coisa bacana. Nessa segunda fase do programa Connect Startup, nós tivemos o prazer agora de firmar a conexão com a WhatsApp. Essa é uma ferramenta de blockchain voltada hoje para a gestão de cadeia de valor. Nós estamos trabalhando num projeto para a equipe comercial, com marketplace B2B, algumas coisas que nós precisamos nos reformular, né, na questão de transformação digital. Estamos ainda em fase de estudos, mapeando quais são os melhores processos para que a gente possa aplicar. Mas, assim, para não entrar muito nessa parte técnica, o que é legal de trabalhar com startup, Vinícius, é novidade, né, coisa nova. Eu até tinha separado aqui algumas informações da Secular, eu não vou achar, mas foram mais de 900 atualizações, talvez em um curto período aí de um ano. É muita coisa nova, é muito rápido. Eu abro o sistema num dia, no outro os botões já mudaram, já mudou o layout, já ficou mais bonito, mais intuitivo. O Leonardo já me manda uma mensagem falando, olha, a gente já pensou em uma nova ideia, uma nova solução. É o novo, é a inovação, é o método ágil de se trabalhar. São coisas que empresas tradicionais precisam
se atualizar. Não dá para competir com quem trabalha de maneira ágil, com quem entrega primeiro, depois a gente se preocupa com burocracia. Basicamente é isso que eu tenho para falar de startups. Quem quiser conhecer melhor essas 3 startups que estão conosco aí, a Circular, a Urban Plan, a WhatsApp, são 3 equipes fantásticas, cada um com as suas expertises, né? É Big Data, Blockchain, computação em nuvem, Indústria 4.0. Nós temos hoje muitas equipes com tecnologias assim, ó, fantásticas, disponíveis por aí no mercado. Só basta a gente procurar, achar e também ter um pouquinho de paciência para testar. Não é um produto de prateleira que tu vai lá, compra, instala, sai rodando. Não, é bem diferente disso. Às vezes é uma construção em 4 mãos, às vezes o contrato não está pronto, tu dá uma ajuda no contrato, eles vão te ajudar em outro ponto. Então, assim, voltando novamente àquilo que o Márcio falou, é muito importante a parceria. Isso aí é o que faz funcionar um projeto de startup, mas para a Meber está sendo muito legal. Para mim, nessa frente aí, estou bem feliz de estar trabalhando com essas startups aí e estou sempre aberto a novas ideias também. É praticamente uma construção, né? Tu acaba fazendo uma construção com a startup, vocês aprendem um pouquinho essa questão de métodos ágeis, vocês conseguem, a indústria consegue absorver um pouquinho dessa mentalidade, desse modo de operantes, e também a startup começa a aprender um pouquinho mais essa parte mais formal de contratos, de entregas, e os dois vão trabalhando juntos, né? Isso que é o mais legal de tudo, pelo menos... Piva, um articulista aí de uma das apresentações que a gente foi ver, ele disse que independente do ramo do seu negócio, isso vale para serviço público, vale para todo mundo, nessa cola, o seu negócio vai ser digital. Independente do seu negócio, o seu negócio vai ser digital. Cabeleireira, barbeiro, pet shop, não tem como evitar. Claro, cada um com a sua complexidade. Então, é um caminho inevitável. Agora, nós empresa, o tempo inteiro controlando orçamento, controlando suprimentos, compras, importações, exportações, tal, a gente não pode se ocupar também com isso. Mas um projeto desse, sim, ele tem que estar na nossa mão. E eu quero responder a pergunta de um colega aqui que fez, que ele pede qual é o maior desafio da liderança numa implantação como essa. O grande desafio é o seguinte: o líder tem que querer. Porque, como eu disse, é um projeto de engenharia, é um projeto de cima para baixo, e chuva só cai de cima para baixo. O líder tem que querer fazer esse projeto. Ele não pode terceirizar, a inovação não se terceiriza. A inovação a gente estimula, a gente corre risco junto, a gente toca o barco junto. Por exemplo, a Secular, ela adotou uma placa de interface entre os equipamentos, os sensores de IoT e as máquinas. E essa placa eles fizeram numa protoboard de protótipo, que ainda estão aí, porque cada máquina tem uma característica diferente. E agora a Meber, eu, através da minha rede de contatos, estou providenciando o projeto da placa com um fornecedor, e depois que o projeto estiver pronto, eu vou facilitar a execução, porque eletrônica não é o forte deles. Eu tenho expertise em eletrônica, eu vou ser parceiro deles, como eles foram com a gente até hoje. Então, isso aí que eles iriam ter um investimento, a gente vai fazer de uma maneira aí cooperativada e vamos facilitar essa solução para eles. Então, veja, a gente quer... Agora, precisa um líder que queira isso. Agora, se o líder vê dificuldade em tudo, se ele acha que o negócio dele não tem mais chance, se ele fica choramingando pelos cantos, não começa. Não começa, que você vai gastar muito dinheiro, você vai cair na mão de algum charlatão que ele vai lhe vender uma solução barata por um preço astronômico e você não vai enxergar resultado nenhum. A gente está trabalhando todo o dia neste projeto. E, em paralelo, com outros projetos também. Claro, a startup está lá atrás desenvolvendo, como disse o Neto, volta e meia atualiza a tela. Eu sei por causa do meu smartphone aqui, alguém pediu antes, eu acho que foi tu mesmo, Piva, que eu mostrasse a tela, né? Vamos ver aqui.
Vamos atualizar. Ó. Isso aqui. Controle, o perfil de controle que o Nilson apresentou antes. Eu enxergo isso aqui e tá trabalhando ali. Esse robô trabalha sem operador, sem lâmpada, sem nada, eles estão trabalhando. Então, essas aplicações aqui, na ponta dos dedos, no mesmo equipamento que eu vou ligar para minha namorada, entendeu? Ou que eu vou ouvir uma piada, ou que eu vou desaforar alguém na política, é a mesma plataforma. Né? Então, esse é o mundo novo, esse é o mundo 5.0, e é nele que nós vamos estar inseridos, e é neles que nós vamos encontrar algumas oportunidades. Ou, se não, vamos fechar aqui a TI, vamos botar a máquina de escrever tudo de novo, e vamos voltar para trás. Mas a gente já sabe, se fizer isso, a gente sabe onde vai parar. Os controles ficam muito mais fáceis, né, de serem feitos. Tu tem ali muito... A informação online, todo momento que tu está recebendo informação, fica mais fácil para tu poder trabalhar, né? Veja bem, Vini, em 2012, quando porque a indústria 4.0 foi uma iniciativa do governo alemão, tá? E eles definiram parâmetros, protocolos de comunicação, etc. E logo a seguir os americanos entraram com outro nome, mas exatamente o mesmo modelo, porque para não querer inventar outra coisa. E o mundo inteiro veio atrás. Mas naquela época a conectividade ainda era muito cara. Mas hoje a gente está ouvindo falar que Bento vai ser uma das cidades pilotos em 5G até o fim desse ano aqui. Quer dizer, e essas coisas vêm e vêm sempre muito baratas. As interfaces são baratas, armazenar na nuvem é barato, fazer um curso de BI, né, Vini? É de graça. Rapidinho. Pagar por assinatura de BI é $18 por mês por pessoa. Quer dizer, são coisas que uma vez representavam orçamentos incríveis. Eu já vi essas aplicações de 4.0 com terminais dedicados que custam uma fortuna. E eles ficam obsoletos rapidamente. E se você vai trocar, você vai ter que pagar outra fortuna. Não, a gente tem que ter essas interfaces bem baratinha. O nosso próprio smartphone, que todo mundo tem, um tabletzinho lá, bem baratinho, só para poder entrar com... quebrou o tablet, ai, que pena, quebrou, põe outro, é barato. Não são coisas mais, assim, caríssimas. Por quê? Porque a inteligência não está ali. Ali são só interfaces, seja lá quais forem. Agora, a inteligência, o valor está nos dados que a gente está armazenando, na inteligência artificial que vai começar a tomar decisões em cima desses dados e nos resultados que a gente já colheu, né? Tu mostrou alguns, né? E nos resultados que a gente deverá colher até aí com o andar do nosso projeto. E eu achava que era um projeto com começo, meio e fim, mas me parece que cada vez que a gente avança, aparece mais uma oportunidade na digitalização do negócio. E sempre muito interessante, tá? E é o bom que vocês já estão no caminho, né? Vocês já estão mexendo, vocês já estão em contato todo o tempo, então vai aparecer mais uma oportunidade, fica mais fácil para a indústria absorver essa oportunidade e andar para frente. Foi a pergunta aqui do Ivânio Ângelo Arioli. Ele perguntou aqui, quanto tempo vocês entendem que vão levar para a implantação total? Não, olha, nós temos... Cada vida, né? Que arrisca, porque assim, a gente acabou de sistematizar toda a segunda fase da nossa indústria 4.0, como o Neto disse, que é para monitorar atividades intrinsecamente manuais, tá? A gente organizou todas as informações para encaminhar um projeto para o FINEP, tá? E uma das informações importantes lá é o cronograma e o custo deste projeto. E aí a gente está com uma estimativa de, em 2 anos, ter toda a fábrica automatizada. Todo o ERP conversando com o BI, né? Todas as demandas de vendas entrando no sistema do BI e gerando as ordens de produção e todas as informações de todos os postos operativos chegando no ERP, gerando valor real de operação
e gerando também valores confiáveis para o sistema, mais confiáveis, não que os nossos não sejam confiáveis, porque eles são validados, mas mais confiáveis para o sistema de custos, para o sistema de suprimentos e etc. Então, a gente está estimando que mais uns 2 anos aí de caminhada para digitalizar tudo. Mas, nesse meio tempo, pode ser que mude os modais de comércio, pode ser que o comércio eletrônico, pós-Covid, exploda e a gente tenha que, daqui a pouco, começar a montar um aeroporto ali fora para começar a organizar a aterrissagem e decolagem dos drones que vão levar as torneiras nas casas dos caras e tal. Então, a gente não sabe se vai parar. Mas como desde que eu cheguei na Meber em 93, eu não parei um só segundo, então me parece que eu tenho uma ocupação aí por bastante tempo. Bom, passamos de 1h15 de live. Eu tenho mais 2 perguntas só para fazer, Márcio, bem rapidinho. A primeira aqui que eu recebi. Onde entraria a inteligência artificial e o machine learning nesse processo todo? Foi a pergunta do Fábio. Quem é que pode responder aí? Eu respondo. Vai tu, Neto? Deixa eu fechar aqui que o Neto vai responder. Bem rapidinho, que a gente tem que encerrar a live. Opa, tá. Eu até poderia ter falado um pouquinho sobre isso na apresentação, mas a ideia é que o que mais faz sentido no momento é aumentar a produtividade. Então, nós acreditamos que esse mapeamento de motivos de parada, todo esse mapeamento da produção é o que vai nos alavancar a produtividade agora, né? Para que a gente possa analisar esses dados e tomar as decisões que mais fazem sentido para alavancar a produtividade. Num segundo momento, com essa grande quantidade de dados que nós estamos gerando, nós temos a intuição, sim, de que com o machine learning nós conseguimos fazer a leitura desses dados com a inteligência artificial para que possa nos dizer qual seria o melhor setup, o melhor sequenciamento de ordens e até mais, poder fazer a previsão de paradas, saber, olha, esse código de peça aqui geralmente leva 7.000 ciclos para você ter que trocar lixa. Então, já sugeri uma troca de lixa antes. Ter um aprendizado com os dados gerados. Então, é um caminhão de dados que está sendo gerado todo dia. Nós temos 15 máquinas sensorizadas hoje. Nós temos a estimativa de expandir pelo menos o dobro desse escopo até esse ano. Porém, nós precisamos atingir o que mais faz sentido no começo, até porque o desenvolvimento de IA, Machine Learning, eles também demandam um maior custo. Então, vamos atacar o que mais faz sentido, começar o básico para depois ter essa expansão para coisas mais robustas, né? Perfeito, ótimo, muito bom, muito bom. Márcio, mais uma pergunta, Neto, também, vamos ver se vocês conseguem responder. A gente está falando da Meber, né? Uma empresa que já tem alguns anos de mercado, já é uma empresa considerada grande, eu vejo. Qual é a dica que vocês podem dar para quem está querendo começar, para quem está querendo embarcar nessa questão da indústria 4.0, e não só para empresa grande, empresa pequena, média, quais são as dicas que vocês podem dar para esse pessoal que está assistindo a live, que gostou da live e quer embarcar nesse mundo 4.0? Primeiro, vem bater um papo comigo, que aí eu vou tentar mudar a sua cabeça, se você ainda não entendeu direito o negócio. Segundo, tem que ser um líder neutônico, assim, tem que ser um cara que enxerga sempre oportunidades nas coisas, né? Terceiro, tem que ter um espírito inovador. Não dá para ser conservador, não dá para vir com essa história do não dá. Porque se dependesse da primeira startup que veio, a gente teria abandonado e dito, pô, que bobagem isso aí, né? Assim como eu já vi aplicações robóticas por aí que o pessoal comprou e vendeu porque era uma porcaria, e, cara, a aplicação era genial, faltou gente para entender que aquilo funcionava, faltou gente para fazer aquilo funcionar, faltou suar um pouco, né? Então, eu acho que é tudo uma questão de liderança, tá? De liderança, de gente que quer, de gente que entendeu e, acima de tudo, você vai combinar com o seu fornecedor de serviço e você vai dizer, ok, que resultado você vai me devolver? Porque eu posso fazer tudo isso e ser bonito, assim, fazer live, mostrar e tal, e não dar resultado nenhum.
E pelo contrário, hoje a produtividade da fábrica naturalmente aumentou com a implantação disso aqui. Isso que é um processo que está em andamento. A gente está consertando o avião voando, né? E todo dia a gente conquista resultado. Todo dia aparece uma variável nova, todo dia aparece uma inflexão nova. Cada vez que o Neto cruza os dados, ele apresenta uma outra coisa, por exemplo, agora essa questão de começar a gerenciar a energia pelos postos que consomem muito, para a gente começar a olhar o quanto efetivamente de energia gasta e o que a gente poderia fazer para eficientizar, não a questão da iluminação, porque praticamente a iluminação da fábrica é natural, tal, mas a iluminação dos postos operativos. Será que o pessoal está trabalhando bem lá nos fornos, ou na cromagem, será que a gente não poderia otimizar algumas coisas lá e gastar menos energia e conseguir a temperatura, que é o objetivo principal? Então, tem que correr atrás, tem que acreditar, tem que ver no processo vantagens, tá? Eu tenho a impressão que quando a gente trabalhou com qualidade total, a gente viu muitos resultados e muito interessantes. E outros que a gente desanimou um pouco, porque era muito oba-oba, era muita coisa de consultor, e que no fim das contas não dava em nada. Eu posso dizer para vocês, esta questão de aplicar o MES usando todas esses atalhos que a gente achou de fazer coisas tudo com computação na nuvem, etc., é um caminho muito interessante. Agora, se você contratar uma empresa que vai lhe empurrar a goela abaixo, um servidor dedicado, software proprietário, aí se você quiser segurança, você vai precisar de um servidor redundante, mais um investimento cavalar, terminais dedicados, caríssimos, e toda a problemática que vem junto, aí o projeto fica inviável. Agora, com essas soluções simples, baratas e viáveis, como ter um smartphone para se fazer todos os serviços, eu não vou no banco desde antes da pandemia, e está tudo sob controle, gente. Então, usar bem essas facilidades do nosso momento. Perfeito, que bom, que bom. Bom, fica o recado para todo mundo, então, quiserem saber um pouco mais sobre a Indústria 4.0, caso Meber, pode entrar em contato com nós, vai lá tomar um café com o Márcio, pode chamar a gente por aqui, pelo Face, Instagram. O convite está feito. E a gente vai encerrando por aqui. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Neto, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite. Espero que quem assistiu aí a live tenha gostado do assunto, das informações que a gente trouxe. E fiquem ligados que a gente vai trazer mais cases da Indústria 4.0. Mais algum outro recado, hein, Márcio? Acho que quem assistiu, gostou, compartilha, tá? Porque é uma experiência real, não tem nada de fantasia nisso, é um trabalho em andamento, algumas coisas já estão consolidadas, outras em andamento, e outras estamos ainda projetando, estamos afinando elas, e obrigado aí pela paciência de quem está aí do outro lado acompanhando a gente, que ficou olhando minha cara feia aqui, mas vamos lá, é assim mesmo a vida, né? A gente não é assim perfeito, né? Então sempre tem um defeito, né? Nariz grande, uma coisa, vai saber. Não. Obrigado, Piva, obrigado ao nosso querido presidente, que está ali atrás, turbinando, querendo levar a inovação para o SIC, né? E obrigado pela oportunidade aí de dividir com vocês e compartilhar, porque o momento agora é compartilhar boas experiências, compartilhar boas vivências, as ruins também, para a gente evitar, né? E é isso, essa é a ideia nossa. Obrigado. Valeu. Obrigado, Vinícius. Boa noite aí, todo mundo. Obrigado pela oportunidade. E isso aí. Então, estamos abertos aí. Quem quiser trocar uma ideia, pode me chamar no LinkedIn. E vamos aí, vamos se ajudando. Agradeço ao SIC, a Meber, a oportunidade. Tudo de bom para vocês. Valeu. Uma boa noite. Um abraço. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.